Ok, tá gravando já. Beleza, pessoal. Então, é o seguinte. Na aula passada, eu mostrei para vocês a ideia de que o Ørsted, que era aquele físico francês lá, ele conseguiu perceber que quando você tem corrente elétrica passando num fio, essa corrente elétrica produz ao redor dela um campo magnético. Ela fazia com que o ímã que estivesse ali perto sofresse uma deflexão. No caso, ele usou uma bússola para perceber isso, né? A gente na aula passada discutiu um pouco dessa história. E agora eu estou interessado em debater com vocês como que a gente pode calcular esse campo magnético produzido por essa corrente elétrica no fio. Então a gente vê, na verdade, que o campo magnético até de um ímã, aparentemente, ele surge devido a algum tipo de corrente. Esse debate a gente vai entrar um pouquinho mais na frente, que na verdade eu acho que nem vai dar tempo, mas tudo bem. Qualquer coisa depois vocês podem estudar. Mas essa ideia é a seguinte, pessoal. Então eu tenho uma corrente elétrica que produz um campo magnético. Como que eu vou conseguir quantificar esse campo magnético? Como que eu vou conseguir calcular ele? E aí entra essa ideia aqui, que é o seguinte, pessoal. A gente sabe que o campo magnético ele flui sempre de um polo sul para um polo norte, né? É isso que a gente viu lá no ímã. Então, o campo magnético ele sempre vai ter uma circulação fechada. Então, o que o Ampère fez, galera? O Ampère ele é um físico francês também, tá? E ele se dedicou muito a esse estudo do campo magnético produzido por correntes elétricas. E aí ele conseguiu estudar fazer um experimento que é o seguinte. Ele colocou um fio com a corrente elétrica passando para cima e um fio com a corrente elétrica passando para baixo. Como a corrente aqui tem sentidos opostos, esses fios eles produzem campos magnéticos em sentidos opostos, que tem circulações em sentidos opostos. E aí o que acontece é que pessoal, é que apareceu uma força entre esses fios. Essa força a gente vai estudar ela na nossa próxima aula. Eu vou calcular essa força, mas apareceu uma força. Medindo essa força que aparece entre os dois fios percorridos por correntes elétricas, essa força ela só pode ser magnética. E aí ele conseguiu estabelecer experimentalmente que a circulação de campo magnético criada ela é proporcional à corrente elétrica que está passando nos fios. E a constante de proporcionalidade, esse μ0 aqui, é o que a gente chama de permeabilidade magnética do vácuo. É a permeabilidade magnética. Ela indica quão bom o meio é para que o campo magnético flua ali dentro. Então, se você tiver um material ferromagnético, por exemplo, ele vai ter uma permeabilidade muito, muito alta. Essa aqui é a grande ideia. Então, o ferro, em geral, né, ele possui uma permeabilidade muito alta. Mas aqui, como a gente está trabalhando no ar, em geral a gente vai trabalhar no ar, tá? A gente usa a permeabilidade magnética do vácuo. Pessoal, esse valor aqui, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, é um valor que vocês vão usar nas listas de vocês, tá? Então eu não coloco lá na lista, você tem que lembrar desse valor, qualquer coisa você vem aqui nos slides, eu vou colocar lá no NEAD para vocês e dar uma olhadinha, tá? Então permeabilidade magnética do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Aí, pessoal, o que acontece? Se vocês olharem essa equação aqui, que é a lei de Ampère, que foi obtida experimentalmente, ela tem essa operação aqui que a gente chama integral de linha fechada, é um integral. E essas integrais, elas são operações matemáticas, são operadores matemáticos que a gente só estuda no nível superior. Mas como eu não gosto de jogar equações para vocês, dar uma fórmula sem dizer de onde vem, eu quis colocar aqui mesmo assim, tá? Então eu não vou desenvolver essas integrais, porque essa matemática vocês não conhecem, vocês vão aprender só no nível superior. Quem for fazer algum curso de exatas vai descobrir o que é uma integral e como calcular essa integral. Mas basicamente o que essa equação está dizendo, que foi o que o Ampère conseguiu perceber, é o que eu escrevi. Essa integral aqui ela é uma forma de simbolizar uma circulação em linha fechada. Então ele está dizendo o seguinte, em volta desse fio vai ser criado um campo magnético em linha fechado e essa circulação de campo magnético vai ser proporcional à corrente elétrica. Até aqui, deu para entender o que eu quis dizer?
Conversa comigo aí. Tem alguém prestando atenção na aula? Ou tá todo mundo fazendo alguma outra coisa? Ah, beleza, beleza, beleza. Tá jóia. Aí a parte do fio eu vou repetir. Quem foi que pediu aí? Acho que foi o Gabriel. A parte do fio eu vou repetir aqui, Gabriel. Seguinte, o que acontece? Você tem um fio. Quando esse fio é percorrido por uma corrente elétrica, a gente percebeu que é criado em volta dele um campo magnético, igual ao do ímã. Esse campo magnético ele vai ficar circulando em volta desse fio, é uma circulação fechada. Então você vai ter várias linhas de campo desse tipo aqui, beleza? Essa circulação fechada, que é simbolizada por essa expressão matemática, o Ampère percebeu que é proporcional à corrente elétrica nesse fio. E a constante proporcionalidade é a permeabilidade magnética que a gente já discutiu aqui. Deu para entender isso, Gabriel? De boa? Bom, beleza então. Bom, pessoal, o que acontece agora? Tem uma regrinha aqui que vai ser importante para vocês, que é o seguinte. Essa circulação, ela vai ocorrer em qual sentido? Ou seja, a corrente aqui está para cima e eu estou colocando o campo magnético girando nesse sentido aqui, ó. Mas por que não gira no sentido contrário? Essa é uma pergunta que seria interessante. E aí, pessoal, também uma propriedade aqui desse produto vetorial aqui, tá? Que o que acontece é que essa circulação, quando a gente calcula o campo magnético usando esse produto vetorial, que também é um produto que vocês não aprendem, a gente tem como resultado uma regrinha chamada regra da mão direita. Então a regra da mão direita, que é o que eu vou explicar para vocês agora, ela é um resultado do produto entre dois vetores chamado produto vetorial. Então é um resultado matemático, tá? Que vocês também não aprendem no ensino médio. Mas basicamente o que você precisa saber é que o campo magnético produzido por uma corrente elétrica possui um sentido de circulação dado pela regra da mão direita. Como é que é essa regra? Presta atenção, por favor. Você vai colocar o seu dedão no sentido da corrente elétrica e vai girar a ponta dos seus dedos. O campo magnético tem o sentido de circulação conforme a ponta dos seus dedos. Então aqui nesse caso, ó, se você colocar o dedão na tela com o dedão para cima, você vai ver que a circulação está de acordo com o desenho. Se a corrente elétrica estivesse para baixo, aí o seu dedão seria colocado para baixo e a circulação do campo magnético seria no sentido contrário, assim como está sendo mostrado aqui nessa figurinha. Deu para entender a regra da mão direita? É muito importante que vocês saibam isso, galera. Em vários problemas vocês vão ter que determinar qual é o sentido do campo magnético produzido. Então é simples, coloca o dedão no sentido da corrente, a ponta dos seus dedos vai te dar a circulação do campo magnético. Então, nesse caso, se a corrente está para cima, a ponta dos dedos dá a circulação do campo magnético. Se estivesse para baixo, seria no sentido contrário. Tudo bem? Tranquilo, regra da mão direita, né? Aí, pessoal, seguinte. Usando a lei de Ampère, você já consegue determinar o campo magnético, tá? Mas aí os caras conseguiram desenvolver um pouquinho mais isso aqui e conseguiram obter a lei de Biot-Savart, tá? São duas pessoas que desenvolveram um pouco a lei de Ampère e conseguiram obter a equação direto para o campo magnético, que também envolve o integral, que vocês também não sabem calcular, mas aqui eu coloquei o seguinte, eu vou mostrar agora equações para vocês dos campos magnéticos mais usados, e todas elas surgem dessas equações, que eu não vou desenvolver aqui com vocês, eu só queria que vocês soubessem que não vem do nada, não é uma fórmula jogada, ela vem da lei de Ampère e da lei de Biot-Savart. Beleza? Essa que é a ideia. Então, o primeiro caso mais simples é quando a gente pega o campo magnético produzido por um fio muito longo. A maneira de calcular isso aqui, a gente pega a lei de Ampère, supõe uma superfície que dá a volta no fio aqui. E aí, essa integral, nesse caso, quando a gente calcula ela, o campo magnético a uma linha equidistante do fio tem um valor constante, B, ele sai da integral.
E o que sobra é o comprimento dessa circulação. Aí eu espero que vocês se lembrem que o comprimento de um círculo é 2πr. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte: o campo magnético produzido aqui, a intensidade dele, vai ser multiplicado pelo comprimento dessa circulação, que é 2πr, e isso vai ser igual à permeabilidade magnética vezes a corrente que está passando no fio. Quando você pega o 2πr e passa dividindo, você chega na equação do campo magnético produzido por um fio muito longo. Então, essa equação aqui, ela só é válida quando você está analisando um fio muito longo. Então, o campo magnético produzido por um fio muito longo é igual a permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica no fio, dividido por 2π vezes o raio, em que esse R, na verdade, não é um raio, é a distância do fio até o ponto que você está analisando. Então, tem aqui o fio. Qualquer ponto que eu pegar, pega a distância do centro do fio até o ponto que você está analisando, que é o valor do R. Então, esse R aqui nessa equação, na verdade, ele é a distância do ponto que você está analisando até o fio. E essa é a equação do campo magnético produzido por um fio muito longo. Deu para entender essa? Conversa comigo aí. Beleza, maravilha, maravilha. O próximo que a gente tem, pessoal, são dois caras parecidos, tá? A gente vai trabalhar agora com um espira. O que é um espira? É um círculo de fio, a gente já conversou sobre isso antes. Um círculozinho de fio aqui, pessoal. Então, olha só, se a gente pegar esse espira, a corrente elétrica dela está passando aqui nesse sentido. Então, no fio que está mais perto de vocês aí, a corrente está indo para a direita. Se você usar a regra da mão direita, ó, a corrente está para cá, então o campo magnético está entrando dentro da espira. Então, dentro da espira, você tem um campo magnético indo nesse sentido. E aí é legal que o que acontece? Quando você tem a espira sendo percorrida por uma corrente elétrica, ela produz um campo magnético igual a de um ímã. Onde o campo magnético está saindo, a gente chamou de polo norte, espero que vocês se lembrem lá da nossa primeira aula de magnetismo. E onde o campo magnético está entrando, a gente chama de polo sul. Então, quando você tem uma espira sendo percorrida por uma corrente elétrica, ela apresenta o comportamento idêntico a de um ímã. O campo magnético está entrando aqui por baixo e saindo aqui em cima, polo sul e polo norte. Se a corrente tivesse o sentido oposto, aí você inverteria os polos. O campo estaria entrando em cima e saindo embaixo. Aí nós teríamos os polos invertidos aqui. Quando a gente calcula o campo magnético usando a lei de Ampère ou a lei de Biot-Savart no centro da espira, pessoal, essa equação só vale se você estiver falando do centro da espira. Se não for bem no meizinho, essa equação já não é válida. No ensino médio, a gente só resolve problemas que envolvem o campo magnético no centro da espira. Quando a gente usa a lei de Biot-Savart para resolver esse problema, a gente tem como resultado que o campo magnético no centro da espira é a permeabilidade magnética vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio. Até aqui, tudo bem? Deu para entender o que é um espira e por que ela funciona como ímã? Inclusive, a gente chama a espira percorrida por uma corrente elétrica, você pode chamar ela de eletroímã também, tá? Tranquilo com a espira, pessoal? De boa? Beleza. Agora é o seguinte, quando você pega espiras enroladas com uma certa distância uma da outra, você forma esse cara que é um solenoide. Pessoal, o solenoide é a mesma coisa de você pegar uma caneta, por exemplo, e enrolar um fio aqui nela, ó. Que nem eu pegar aqui o fio do fone e enrolar aqui, desse jeito, eu criei aqui um solenoide. Isso aqui é um solenoide. Beleza? Esse carinha aqui é um solenoide. Então, quando você pega um fio e enrola ele, criando várias espiras, né? Você cria aí um solenoide, tá, pessoal? No interior desse solenoide, e aqui dá pra gente ver que a circulação da corrente vai estar nessas linhas que estão aparecendo, vai estar aqui para baixo, né? Pela regra da mão direita. Então, você tem uma correntezinha aqui para baixo. Essas correntes, mutuamente, elas produzem esse campo magnético que vai da esquerda para a direita no interior do solenoide.
Então, o solenoide ele também funciona como ímã quando está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Aqui à esquerda seria o polo sul, aqui na direita seria o polo norte. Tranquilo? Vocês entenderam o que é um solenoide? Fala para mim aí. Entenderam o que é o solenoide? Ok. E aí, pessoal, quando a gente calcula o campo magnético no interior, aqui não é mais só no centro, tá, pessoal? É no interior do solenoide todo, a gente chega nesse resultado aqui, ó. Permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente elétrica que está passando no solenoide, vezes o número de espiras do solenoide dividido pelo comprimento desse solenoide. Então, aqui o que entra em jogo é o número de espiras e o tamanho do solenoide, beleza? E a corrente que você tem passando nesse camarada. Então é assim que a gente calcula o campo magnético no interior do solenoide. Novamente, essa equação ela é obtida usando a lei de Ampère ou a lei de Biot-Savart. Tá joia? Pessoal, equaçãozinha de solenoide, solenoide e espira, tudo bem? Posso continuar? Maravilha. Então agora vamos resolver aqui um exemplinho, né? Vamos resolver aqui um exemplo. Vou fazer aqui de vermelho mesmo. Então vamos lá. Então essa questãozinha aqui, pessoal. 2 fios longos são percorridos por correntes de intensidade 3 amperes e 4 amperes nos sentidos indicados na figura. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P, que dista 2 centímetros da corrente I1, que é a de 3 amperes, é a de cima. Então a corrente aqui de cima é a I1. E 4 centímetros de I2, corrente aqui de baixo é I2. Então esse cara aqui, ó, ele está a uma distância, essa distância aqui, ó, de I1 é uma distância de 2 centímetros, enquanto que essa distância aqui para o fio de baixo é uma distância de 4 centímetros. Tranquilo? Bom, então ele quer saber aqui nesse ponto P qual vai ser o campo magnético nesse ponto, qual a intensidade dela, qual é a direção, qual é o sentido do vetor indução magnética nesse ponto. E aí, pessoal, a gente tem que usar aqui a regra da mão direita para ver qual é o campo magnético que cada corrente aqui está produzindo. Como esse cara aqui está para cima, então você pega a regra da mão direita, coloca o dedão para lá, então embaixo desse fio o campo magnético está entrando na folha, está entrando na tela do computador. Então, esse cara aqui, eu vou desenhar aqui fora para ficar mais fácil, ele produz um campo magnético, a gente representa dessa forma, tá, pessoal? Produz um campo magnético que está entrando na tela. Quando está entrando na tela, a gente representa assim, uma bolinha com um X no meio. Já esse fio aqui de baixo, se você analisar a parte de cima dele, ele já vai produzir um campo magnético que está saindo. Como ele está abaixo do ponto P, percebam, eu estou analisando no ponto P. Como esse fio está abaixo do ponto P, aí o campo magnético aqui em cima dele já vai estar saindo da tela. Então esse cara aqui produz um campo magnético que está saindo da tela. Pessoal, isso aqui é a forma de representar vetores que estão entrando e saindo da tela, tá? É como se você estivesse vendo uma flecha. Se a flecha estiver distanciando de você, você vai ver a bunda da flecha, o xizinho da flecha. Se a flecha estiver vindo na sua direção, você vai ver a ponta dela. Então, quando eu estou vendo o xizinho, quer dizer que o campo está se afastando de mim. Quando eu estou vendo o pontinho, quer dizer que o campo está se aproximando de mim. Então, o xizinho é o campo entrando na tela e pontinho é o campo saindo da tela. Então, esse campo aqui, lá no ponto P, é o campo produzido pela corrente 1. Enquanto que esse campo aqui é o campo produzido pela corrente 2. Esses sentidos que eu sinalizei aqui são válidos aqui no ponto P.
Se você pegar algum outro ponto, por exemplo, aqui, os sentidos vão ser diferentes. A gente tem que usar a regra da mão direita de novo. Beleza? Então, galera, em relação aos sentidos do campo magnético no ponto P produzido por cada fio, vocês conseguiram entender? Fala comigo aí. Beleza. Então, só usei a regra da mão direita e determinei o sentido do campo magnético de cada um dos fios, de cada uma das correntes, né? Produzida por cada uma das correntes. Então, pessoal, o que, que acontece? Nesse ponto P, a gente enxerga que os campos magnéticos eles estão em sentidos opostos. Eles estão em sentidos opostos. Quer dizer que o campo magnético resultante aqui, ó, eu vou chamar de BP. O campo magnético resultante nesse ponto, a intensidade dele vai ser igual a um menos o outro. A gente pode representar vetorialmente, né? Campo magnético no ponto P vai ser dada pela soma do campo magnético produzido pela corrente 1 mais o campo magnético produzido pela corrente 2. Só que é o seguinte, vamos lembrar lá do primeiro ano. Como isso aqui eu estou somando vetores, não é só somar os números, eu tenho que ver os sentidos. Como eles estão com sentidos opostos, na verdade essa soma vai se converter numa subtração de módulos, tá? Então eu preciso saber o módulo de cada um desse pessoal aqui. Então vamos calcular isso, olha só. Qual vai ser a intensidade do campo B1? Meu Deus, que letra feia. Vai ficar assim mesmo. Perceba, quando eu não coloco a setinha em cima, quer dizer que eu estou falando do módulo de B1. Pessoal, o B1 não é o campo magnético produzido por um fio muito longo? Para achar o módulo de B1, a gente vai usar μ0 vezes I dividido por 2π vezes o Rzinho. Esse aqui é o campo magnético produzido pelo fio muito longo. Foi o que a gente calculou aqui pela lei de Ampère. Beleza? Então, é só a gente usar essa equaçãozinha aqui. Ó. O μ0, a gente já viu que ele é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente no fio 1, a gente viu que ela vale 3 amperes. Então, esse aqui é o I1, né? Essa aqui vale 3 amperes. Dividido, todo mundo, por 2π vezes a distância do ponto P até o fio 1. O fio 1 está a 2 centímetros do ponto P. Só que, galera, a gente não pode colocar em centímetros. Tem que usar o sistema internacional. Tem que passar isso aqui para metros. Beleza? Só dividir por 100. Ou, se preferir, é o 2 vezes 10 a menos 2. Pessoal, essa equação, essa substituição de valores, todos entenderam? Todos entenderam o que eu coloquei aí em metros? Por isso que tem o 10 a menos 2, tudo bem? Ok. Agora é só fazer essa continha, pessoal. Então vamos lá. Olha só. B1 vai ficar igual. Olha só, galera. Aqui dá pra gente ver que o π corta com π. 2 vezes 2 é 4. Corta com esse 4 aqui. Então esse pessoal todo corta. Então o que sobra é o seguinte. 3 vezes 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2. Só que aí, pessoal, vamos lembrar divisão de potência de base 10, né? Isso aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2. Só que como é que a gente faz divisão de potência de base 10? Conserva a base, então isso é 3 vezes 10. E subtrai o de cima pelo de baixo. Então vai ficar menos 7 menos o de baixo, menos 2.
Então vamos lembrar isso, tá, pessoal? Menos com menos aqui vai dar mais, ó. Esse menos com menos aqui vai dar mais. Então o nosso B1 vai ficar igual a 3 menos 7 mais 2 vezes 10 a menos 5. Menos 5. A unidade de medida do campo magnético é o Tesla. Então escreve Tesla, beleza? Então essa unidade aí é o Tesla. Esse é o B1. Esse é o campo magnético produzido pelo fio número 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o fio número 2, B2. Como é que vai ficar o B2, galera? Mesma equação. Então vai ficar 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente no fio 2, que é 4 amperes, ele me disse bem aqui. Tudo isso dividido por 2π, vezes a distância do ponto P até o fio 2. A distância do ponto P até o fio 2 é 4 centímetros. Então, 4, como está em centímetro, eu vou passar para metro, vezes 10 a menos 2. Pessoal, mesma ideia, ó. 4π corta com 4π, sobra 4 dividido por 2. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2 dá o 10 a menos 5. Então sobra o seguinte, olha só. Vamos cortar aqui. Cortou o 4π com 4π. Sobrou 4 dividido por 2, que dá 2, vezes 10 a menos 5 também. Então essa continha já dá para fazer mais rapidinho. Isso aqui dá 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Tudo bem, galera? Então esse é o valor do campo 1 e do campo 2. Como eles estão em sentidos opostos, a gente tem que o campo magnético total no ponto P em módulo vai ser o valor de 1, 3 vezes 10 a menos 5, menos o valor do outro, 2 vezes 10 a menos 5. Então, galera, a gente chega que o módulo do campo magnético total no ponto P é igual a 1 vezes 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 5. Essa é a ideia. Uma outra forma de escrever isso aqui, pessoal, é 10 vezes 10 a menos 6. Eu andei com a vírgula uma casa para a direita, então eu tenho que subtrair uma unidade no expoente. E aí a gente lembra que 10 a menos 6 é a mesma coisa que micro. Então isso aqui é a mesma coisa que 10 microtesla. Então, quando pedir a resposta em micro alguma coisa, é que tem que colocar na base 10 a menos 6, tá? Aí representa o micro. Então, o campo magnético no ponto P é 10 microtesla. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Não? Conversa comigo aí. Tranquilo, né? Beleza, beleza. Pessoal, só que ele não pediu só o módulo, né? Esse valor numérico aí, ele é o módulo. Ele pediu também sentido e direção. Alguém consegue me dizer qual é o sentido e direção do campo magnético no ponto P? Ou seja, vai ser entrando na folha ou saindo da folha? Alguém consegue me dizer aí? Alguém falou saindo, alguém falou entrando. Galera, é só a gente pensar o seguinte, olha só. Olha só. A gente não calculou que foi o campo magnético 1 menos o 2? Aí é só lembrar que o campo magnético 1 ele tem um módulo maior, foi 3 vezes 10 a menos 5, e ele está apontando entrando para a folha. Então, como ele é o maior, ele é o que ganha a briga dos dois campos, né? Então, o campo magnético total ele vai ser um campo magnético que está entrando
vai estar entrando na tela. Deu para entender? Porque o campo magnético 1 ele possui maior módulo. Então ele anula o campo magnético 2 e ainda sobra um pouquinho entrando na tela. Tudo bem? E aí, para a gente finalizar hoje, vamos fazer mais um aqui, ó. Na figura estão representados um fio muito longo. Pessoal, posso passar para a próxima? Vocês conseguiram entender a anterior? Tranquilo? Beleza. Então, vou fazer mais um aqui. Seguinte. Na figura estão representados um fio muito longo percorrido por uma corrente I1 e uma espira circular de raio R, percorrida pela corrente I2. Ambos no mesmo plano e um tangenciando o outro. Quer dizer que está encostando aqui, tá? Conforme a figura. Qual é o valor da razão I1 sobre I2 para que o campo magnético resultante no centro da espira seja nulo? Então eu quero que o campo magnético aqui no centro da espira se anule. Ou seja, o campo magnético do fio tem que se anular com o campo magnético produzido pela espira. Pessoal, de cara já dá para ver que aqui no centro, olha só, o campo magnético produzido pelo fio, pela regra da mão direita, está entrando. Então o do fio está entrando. O da espira, se a gente fizer a circulação aqui, ó, fizer a circulação, a gente vê que está saindo. Então esse é o do fio, esse é o da espira. Então eles podem se anular. Como eles têm sentidos opostos, se eles tiverem o mesmo módulo, eles vão se anular. Então, para que eles se anulem, galera, eu preciso que o módulo do campo magnético produzido pelo fio, pela corrente 1, seja igual ao módulo do campo magnético da corrente na espira. Se eles tiverem o mesmo módulo, como no centro da espira eles possuem sentidos opostos, eles vão se anular. Esse raciocínio, vocês entenderam? Beleza, beleza. Maravilha. Então agora é só a gente jogar na equação, né? A corrente número 1, ela é corrente de um fio, ela é corrente num fio muito longo. Então o campo magnético produzido pela corrente 1 vai ser o μ0 vezes a corrente número 1 dividido por 2π vezes o R, que é a distância do fio até o centro da espira. Isso tem que ser igual a μ0 vezes a corrente I2 dividido por 2 vezes o raio da espira. 2 vezes o raio da espira. Percebam, pessoal, que a única diferença da equação do campo para a espira e do campo para o fio é o π. Olha só. No fio muito longo, o campo magnético produzido é μ0i sobre 2πr. E para a espira é μ0i sobre 2r, onde r aqui é o raio da espira. Só que se a gente analisar direitinho aqui a figura, a gente vai ver que a distância do fio até o centro da espira é o próprio raio da espira. Então a gente pode mudar aqui, ó. Ao invés do rzinho minúsculo, a gente pode dizer que essa distância é exatamente o raio da espira. Até aqui, pessoal, deu para entender? Ok. Maravilha, maravilha. Então, olha só que legal. É bem simples essa questão, na verdade. Olha só. O raio corta com o raio. O 2 corta com o 2. O μ0 corta com o μ0. E eu quero saber o I1 dividido pelo I2. Então, eu vou passar o I2 dividindo e vou passar o π multiplicando. Então, a gente chega no seguinte resultado. Olha só. A gente chegou no seguinte. I1 sobre π é o que sobrou do lado esquerdo, igual ao I2. Se eu passar o π multiplicando e o I2 dividindo, a gente chega que o I1... fazer aqui. A gente chega que o I1 dividido pelo I2 é igual a π.
E essa é a nossa resposta. A razão entre 1 e 2 tem que ser igual a π. Então, usei as ideias e consegui chegar nesse raciocínio, nessa resposta. Galera, deu para entender a questãozinha? Tudo tranquilo? Maravilha. Então, eu vou parar a gravação aqui.